Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio desse podcast maravilhoso. Bora cuidar da sua vida! Porque, gente, se cada um cuidar da sua vida e não da vida do outro, teremos o quê? Pessoas muito mais felizes. E pessoa feliz, vamos combinar que não dá trabalho. E esse é o objetivo de trazermos conteúdos de qualidade nesse podcast para que você cuide cada vez mais da sua vida e menos da vida do outro. Então, bora lá que o podcast de hoje, esse episódio tá riquíssimo. Tem uma convidada aqui. Vocês vão se encantar com ela, assim como me encantei já de primeira quando eu a conheci. É uma baita de uma mulher, uma profissional que tem uma história linda de vida, de profissão, de profissional. E ela tem aqui algo muito precioso para compartilhar conosco. Ela me ensina sempre que eu encontro. E olha só, encontrei com ela 2 vezes, tá? As 2 vezes que eu encontrei com essa mulher, ela me trouxe assim muito conhecimento, tem uma bagagem gigantesca. Ela é da área jurídica, então nós vamos trazer aqui um bate-papo. Presta atenção para você, mulher, que está aí se limitando, cheia de medos, com a síndrome da impostora, que nós vamos falar sobre essa bendita e abençoada que acontece na vida de muitas mulheres. Então, eu quero apresentar para vocês a Veridiana Policy, essa mulher linda, maravilhosa. Primeiramente, eu quero te agradecer por ter aceito esse convite. Eu sei que a sua agenda é uma agenda super disputada. Então, para você estar aqui, eu sei que você teve que se readequar. Então, para mim, é um privilégio, é uma honra ter a sua presença aqui. Então, muito obrigada. E eu vou pedir para que você se apresente para as pessoas, Veri. Ô, Catita! Quanta gentileza nessa apresentação. Eu que agradeço estar aqui. Eu acho que são esses momentos que fazem a nossa vida melhor, né? Quando a gente consegue compartilhar um pouquinho do que a gente tem com o outro e que esse outro recebe também com muito amor o que a gente tem para passar. Então, sim, essas gentis palavras deixam a minha alma sorridente. Mas eu vou me apresentar. Eu sou Veridiana Policy. Eu sou uma advogada, milito na área trabalhista, sou uma amante do direito. Estou sócia de um escritório de advocacia já há 19 anos. Milito na área do direito, do trabalho empresarial, mas eu tenho assim um comichão por conhecimento e sou uma figura muito curiosa. Então, eu também transito pelo direito previdenciário. Que legal. Estou também diretora jurídica da Associação Brasileira de Recursos Humanos aqui da Seccional São Paulo. Então, essa é a Veridiana no campo profissional, no campo também de um trabalho voluntário junto à BRH São Paulo, mas tem a Veridiana aqui, humana, demasiadamente humana, que, para além de trabalhar, é mãe de pet. Eu tenho uma pet chamada Magnólia. Uhum. Também tenho um parceiro chamado Domingos. E moro em Campinas. Me mudei recentemente, então eu moro numa casa, um cadiquinho bucólica, e é um lugar, assim, é um espaço que eu tenho para chamar de meu, sabe aquela coisa que é casa-lar, que é o local que me acolhe quando eu não estou trabalhando. Ah, que delícia. Essa sou eu. Maravilhosa, Veri. Obrigada mais uma vez por estar aqui. Eu sei que você tem muito conhecimento para compartilhar. Então, gente, eu acredito que 1 hora vai ser pouco. Então, nós vamos fazer aqui um bate-papo para trazer o máximo. Eu quero extrair o máximo que ela tem para oferecer, porque realmente é muita informação boa que vai fortalecer e que vai trazer aí algo que, de repente, está adormecido em você e que você vai olhar e falar assim, nossa, isso é possível? Nossa, eu posso, olha, eu consigo. Então, nós batemos um papo recentemente, né, Veri? Falamos aí sobre a área que está em expansão, que é esse assunto que está aí fervendo no mercado, que é a liderança feminina.
Nós temos visto, e já deixando claro aqui, tá, gente? Nós não estamos levantando nenhuma bandeira feminista, não tem ninguém contra ninguém, muito pelo contrário. É cada um ocupando o seu espaço, porque tem espaço e lugar para todo mundo, independentemente de gênero. Aqui a gente não está levantando bandeira de gênero, de nada disso. A única questão, o nosso objetivo é realmente olhar para as mulheres, que é um público que realmente nós gostamos de trabalhar, e trazer conhecimento, e trazer força, e trazer capacitação para que nós possamos fortalecer cada vez mais mulheres. E não assim, nossa, vamos deixar a mulherada forte, porque a mulherada precisa ser mais forte que os homens. Não tem nada a ver com isso, tá, gente? Por favor, já fique muito claro aqui, já logo no começo. Então, nós queremos compartilhar isso com vocês, exatamente num objetivo de conhecimento, de ensinar algo que, de repente, possa ser útil. E aí, falando desse assunto, Veri, liderança feminina. Você me trouxe tanta coisa boa em relação a isso, que me aqueceu o coração de uma forma muito bacana, porque é um nicho que eu estou aí, eu falo que age no meu coração esse assunto, porque é algo que eu tenho dentro de mim. Naturalmente aconteceu, Veri. Eu contei isso para a Karen, no outro bate-papo que eu tive aqui no podcast, que eu não escolhi a liderança. A liderança me escolheu. Eu sempre tive medo, pavor, na verdade, disso. E muito engraçado, foi colocado no meu colo, porque eu nunca fui atrás. Eu nunca participei de nenhum processo seletivo, nunca fui atrás daqueles... aparecia lá no painel do RH, vaga para liderança. Eu fugia. Meu Deus, eu não quero isso para mim, porque eu não sei nem cuidar direito de mim, como que eu vou ser capaz de cuidar de uma equipe? E acabou que surgiu a oportunidade. E aí, veio a oportunidade, eu falei, tá bom, eu vou, porque eu não sou aquela pessoa que arrega, eu sou movida a desafio, então me dá que eu vou correr atrás. E foi uma área pela qual eu me apaixonei. E hoje eu sei que eu sou uma líder nata. Até a Karen falou assim, mas Catita, você é uma líder nata, não tem como você falar que você não é líder, você chega, você já lidera onde você está. E eu falei, menina, e eu demorei para encontrar isso dentro de mim. E quantas mulheres que têm isso tão forte dentro de si, Veri, que não enxergam, ou muitas vezes enxergam, mas tem muito medo. Tem muito medo, tem muita insegurança. Nós estávamos falando agora há pouco que a mulher ela tem muito essa questão do perfeccionismo, que tudo tem que estar muito bom, muito perfeito. E eu acredito que isso é muito histórico, né, Veri? Das mulheres. É muito cultural, não? Exato. Dessa mulher, e falando em liderança... nós, mulheres, na minha visão, a gente tem um medo muito grande de ocupar os espaços. E a gente tem que saber trabalhar com esse medo. Né? O medo por quê? Porque, culturalmente, a gente vem de uma sociedade muito machista, muito sexista. Isso não é jargão, mas, de fato, isso acontece. E aí, ocupar esses espaços requer algo chamado coragem. A gente precisa se encorajar, a gente precisa enxergar que esses espaços estão aí e que nós temos uma potência dentro de nós para ocupar esses espaços. Sim. Mas é claro que não é fácil, né? Tem uma sociedade que sempre nos disse: não, o seu lugar não é nessa liderança, né? Esse lugar não é seu. O seu lugar é o lugar do cuidado. E a gente tem que se cuidar, tá, galera? O nosso lugar é, sim, do cuidado. A gente tem que cuidar muito da gente para conseguir cuidar do outro também. Exato. Mas a mulher hoje, e felizmente, a gente já está num outro patamar. A sociedade evoluiu. Hoje eu olho para o Pacto Global da ONU, por exemplo, a Agenda 2030. A gente está falando em igualdade de gênero. Nós temos hoje no Brasil, é uma coisa doida de se pensar, né? Mas 30% da liderança só é feminina. Então, cadê esse nosso espaço? O espaço tem, a gente precisa, de fato, conquistar. Exato. Mas, para conquistar, a gente precisa acreditar nessa nossa força, na nossa capacidade. E, de fato, depende muito de uma mulher dando exemplo para outra. E essa corrente que hoje a gente diz sororidade, eu creio muito que isso faz com que nós
tenhamos um encorajamento coletivo. Quando a gente consegue se apoiar e olhar aquelas mulheres que já estão em ascendência, ascenderam, a gente olha e fala assim, cara, é possível chegar lá, né? Nós conseguimos. E claro que tudo isso também perpassa por outras mulheres que já passaram por muitas dificuldades. Eu não estou dizendo que a gente tem que sofrer, tá bem? Eu acho que não é isso. Mas, assim, eu espero que a gente passe por isso para que lá na frente outras mulheres não precisem passar. Exato. Então, cada vez que a gente vai abrindo esse caminho e fortalecendo, nos fortalecendo, é claro que a geração seguinte não vai passar todos os perrengues que a gente está passando. Exato. E aí eu quero fazer um gancho que eu acho que veio essa questão do viés jurídico, né, por ser advogada. Sim. Nos últimos 2 anos, nós tivemos 2 legislações muito importantes com essa pauta da mulher, né? Sim. Então, ano passado, nós tivemos o programa Emprega Mais Mulheres, que é uma lei bem dirigida para possibilitar que as mulheres tenham uma melhor inserção e uma manutenção do mercado de trabalho, mas essa lei ela trabalha o conceito de parentalidade. Então, eu também vou conceder algumas medidas, alguns benefícios aos trabalhadores, para que essa mulher tenha um alargamento no seu tempo, né, de vida e olhando maternidade, para que ela possa também estar lá em igualdade de condições. Sim. Então, essa foi uma lei extremamente bem-vinda nesse sentido. Que traz várias medidas para as mulheres conseguirem conciliar, sobretudo, a sua carreira profissional com a maternidade. Aí a gente está falando de maternidade com a educação dos filhos até 6 anos de idade. Sim. Que a gente sabe também, eu não sou mãe, aqui falo em parênteses, então esse meu lugar de fala da mulher, da maternidade não é o mais apropriado, mas isso, estatisticamente, a gente sabe que as mulheres, elas têm não dupla, mas tripla jornada, e isso também faz com que, a priori, se entenda que ela está numa condição de desvantagem. Sim. Mas, de fato, ela tem uma vida e atributos que impossibilitam, num primeiro momento, que ela concorra em igualdade de condições. Então, por isso, eu preciso de uma legislação que seja um pouco mais afirmativa e que eu conceda espaços para essa mulher. Sim. Então, o programa Emprega Mais Mulheres é uma lei do ano passado, então traz medidas como um banco de horas, o trabalho telepresencial, jornadas diferenciadas, traz a questão do auxílio creche. Então, medidas e benefícios que podem ser concedidas para as mulheres trabalhadoras, tudo isso é claro, várias dessas medidas têm que ser negociadas com o seu empregador, mas justamente para abrir esse espaço para a mulher conseguir também olhar para a sua carreira profissional. E essa lei também faz algo importante, que ela incentiva que as empresas invistam em capacitação das mulheres em segmentos que, historicamente, a gente sempre ficou à margem, né? Então, se a gente pega TI, engenharia, Sim. que são profissões que, historicamente, a gente não tinha um quadro feminino muito forte, essa lei também incentiva, inclusive, essa formação. Certo. E vem também com a pegada, e aí bem forte, isso num momento muito importante, do combate ao assédio sexual nas relações de trabalho e outras formas de violência. Então, para quem conhece a CIPA das empresas, né, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, hoje a gente tem uma CIPA olhando também para o assédio. Isso também é proteger a mulher, né? Proteger na sua dignidade, na sua inteireza. Sim. Não é não, em qualquer lugar, e no ambiente de trabalho eu preciso ter uma regra, um regramento que, de fato, seja punitivo, tanto para o empregador, que ele é o responsável por manter um bom ambiente de trabalho, mas também para aquele que é o agressor. Sim. Então, essa lei, Catita, ela veio assim
em boa hora e muito bem-vinda. E tem muito aí, Veri, eu vejo assim, do tempo que eu estive no mundo corporativo, inserida dentro de uma empresa, uma multinacional, que muitas mulheres elas acabam se calando por conta exatamente do medo, que eu vou ser perseguida, eu vou ser demitida. E como que essas mulheres elas realmente podem ter esse respaldo jurídico sem haver esse tipo de ameaça, retaliação, porque como que elas acessam isso? Porque infelizmente, Veri, ainda há uma grande porcentagem, se não a maior porcentagem ainda das mulheres e da população também, que não tem acesso a esse tipo de informação, que muitas vezes nem vai procurar esse tipo de informação. E como que nós, como pessoas que temos acesso, que temos conhecimento, podemos ajudar ou trazer recursos para que elas possam aí se informar melhor, ou até que elas possam ter um suporte de uma forma, não sei se existe algum suporte do governo, se tem algo que elas possam buscar e que elas possam realmente ter esse respaldo. Se a gente fizer um recorte, olhando as organizações, as mulheres que trabalham, as mulheres que pretendem estar inseridas dentro do mercado de trabalho, essa própria lei do Programa Emprega Mais Mulheres, ela traz uma obrigação. Ela traz a obrigação para que as organizações tenham um canal de denúncia específico para denúncias de assédio sexual e outras formas de violência no ambiente de trabalho. Só te interrompendo um pouquinho. Qualquer tipo de empresa, qualquer tamanho de empresa, quantidade de funcionários... São as empresas que têm CIPA constituída, tá bem? Tá. Mas o que acontece é que são as empresas, hoje com 20 empregados, dependendo do grau de risco da empresa, a gente já precisa ter a CIPA. Então é praticamente todas. Praticamente todas as empresas. Legal, então eu tenho um canal de denúncia específico para essa pauta de assédio e outras formas de violência, garantindo o anonimato, então eu consigo fazer essa denúncia, mas a empresa também tem o dever de ministrar treinamentos, orientações, rodas de conversa com essa temática. Porque o ponto eu preciso conscientizar os trabalhadores, homens, e mostrar e propagar para as trabalhadoras mulheres que aquele meio ambiente de trabalho é um meio ambiente de trabalho saudável, né? Eu preciso ofertar isso para os trabalhadores. E se eu tenho qualquer tipo de violência, qualquer tipo de assédio, a organização precisa ter ciência disso, até para poder agir. Porque se isso não chega para a organização, eu não tenho como fazer a reprimenda. Então, se incentiva treinamentos, isso tem um calendário, eu preciso ter pautas anuais, treinamentos anuais, para conscientização dessa coletividade de trabalhadores. Para além disso, as mulheres trabalhadoras, se sofrerem qualquer tipo de assédio, qualquer tipo de violência dentro do ambiente de trabalho, elas podem também denunciar via Ministério Público do Trabalho. Então, eu tenho canais de denúncia hoje que recepcionam denúncias nesse sentido. O que a gente não pode é se apequenar, nós mulheres, diante dessa situação. A gente já está num momento da sociedade de olhar para esse cenário e falar assim, eu vou levar isso a conhecimento. Ainda que isso possa ter implicações. Mas o fato é que cada vez menos a gente tem retaliação. Porque eu tenho uma lei que está olhando para isso, eu tenho a empresa que tem o dever de olhar para isso, eu tenho o Ministério Público e eu tenho a sociedade. Então, hoje, uma empresa com uma exposição em assédio sexual, assédio moral, ela tem a sua reputação também, a sua marca prejudicada. Então, as organizações elas estão bem atentas a isso. Mas nós, mulheres, a gente precisa ter a coragem de denunciar e entender que se eu tiver uma retaliação, eu também tenho a quem me socorrer. O judiciário está lá. Porque eu vou dizer, olha, eu fiz uma denúncia e fui perseguida em razão
dessa denúncia apresentada. Então, a gente só não pode se calar, mulherada, se calar jamais. O que a gente precisa é, de fato, colocar os limites. E somos nós que colocamos esses limites também. É realmente se posicionar Isso. de forma forte e conseguir estabelecer esses limites e não se calar no sentido de olhar para isso, porque, infelizmente, como é algo cultural e algo histórico, foi normalizado muito essa questão de isso acontece. Isso vai continuar acontecendo. Isso é algo que sempre foi assim. Mas, gente, por favor, tira essa Gabriela que mora dentro de você, que não pode ser assim o tempo todo, não vamos morrer assim, que tem como ser diferente. Temos uma legislação que dá todo esse respaldo e a história, sim, está sendo construída de uma forma diferente. E se nós, mulheres, enxergarmos isso como normal, aí sim o negócio vai continuar acontecendo da mesma forma. Cabe a nós estabelecermos isso e assumirmos esse papel de mulher na sociedade. Ponto. Infelizmente, é algo que, lógico, já melhorou bastante, né, Veri? Mas ainda há um grande caminho a ser percorrido. Com toda certeza. Com toda certeza. Uma grande porção dessa responsabilidade para que esse caminho realmente seja trilhado e nós conseguimos chegar onde nós tanto desejamos, depende de cada uma de nós. É o nosso protagonismo. Exatamente. Eu acho que a gente fala muito em protagonismo, mas é isso. A gente chama para a gente. Exato. E a gente, a partir dessa nossa potência, a gente pode protagonizar a nossa história. Sim. Isso é possível. E eu acredito muito, de novo, que mulheres se espelhando em outras mulheres vai dando esse reforço positivo para a gente. Exato. Porque a sociedade também, a todo momento, ela tende a puxar a mulher para esse lugar que a gente não quer mais estar. Exato. Então, para sair desse lugar, né, que eu sempre falo que é um lugar meio debaixo da cama, eu não quero mais estar embaixo da cama. Sim. E aí, eu vejo isso quando eu também fui desafiada por uma liderança. Eu também não me formei, me tornei uma líder. Eu tive dificuldade de entender que eu era uma líder, sabe? Sim. Alguém precisou me dizer, Virjana, a sua posição é de líder. Porque tem muito isso. Primeiro, a síndrome da impostora. Nem todas as mulheres, ainda bem que nem todas as mulheres sofrem desse mal. Mas, assim, eu tenho e ainda trabalho com isso, porque tenho forte ainda a síndrome da impostora, mas porque a gente precisa ter tudo perfeito. A nossa entrega tem que ser a melhor. E essa autocobrança vai colocando a gente num lugar desconfortável. Eu acho que a gente perde potência. Então, o que a gente precisa fazer é ganhar em potência. Sim. Então, quando comecei a advogar e quando eu comecei a ter time, né? Porque aí você começa a ter um liderado, outro liderado, aí você fala, meu Deus, né? Eu estou liderando pessoas, e agora? Eu entendia que para eu conseguir estar naquele espaço, eu precisava me masculinizar. Então, eu venho do universo do direito, né? Por incrível que pareça, hoje tem mais mulheres cursando direito do que homens, como na universidade de forma geral, né? Tá. Se você vai olhar em pós-graduação, hoje tem mais mulheres pós-graduadas do que homens. Entendi. E a gente ainda só tem 30% de mulheres na liderança. Parece não tá fazer fechando. muito sentido, né? Total. Mas, como o meu ambiente era um ambiente muito masculino, qual foi a minha tendência natural? Também me masculinizar. Então, eu falava de uma forma mais assertiva, todo mundo dizia, Virjana é brava. Eu andava meio pisando pesado, sabe? Duro. E as pessoas falavam assim, Virjana precisa de uma pantufa. E aí, hoje a gente olha e se diz, poxa, eu não preciso reproduzir para ser, né? Para estar nessa posição. Exato. Eu posso ter a candura, a doçura e ser uma líder. Exato. Então, também vem muito da gente olhar e se reinventar. Eu não preciso copiar. Eu acho que a mulher, a gente tem tantos atributos, a gente precisa usar mais da autenticidade, sabe? Sim. O que vem de dentro, porque eu acho que é aí que a gente pode contribuir mais. Com certeza. Então, assim,
A gente não precisa colar e copiar. Eu acho que a gente tem que usar da nossa autenticidade, que aí os espaços eles vão se abrindo. Sim. E eu acho que essa nossa capacidade de enxergar e fazer a leitura dos cenários de uma forma mais holística, né? Sim. Porque o homem não tem tanto esse jogo de cintura. Por isso que nas organizações, quanto mais plural é essa organização, mais ela vai pensar fora da caixa. Com certeza. Né? Essa representatividade da própria sociedade. Sim. Então, hoje a gente tem mais mulheres do que homens, só que os homens ainda estão muito na nossa frente. Então, como é que a gente faz para tentar equalizar um pouco isso? E, de novo, gente, o Pacto Global da ONU, Agenda 2030, a gente tem que ter uma igualdade de gênero. Sim. Isso é pauta do dia. Com certeza. E algo muito importante que você trouxe, Veri, essa questão do protagonismo. E algo que também fortalece essa questão do protagonismo, que é a autorresponsabilidade, que é você assumir o piloto da sua vida. Você dentro da sua essência, dentro do seu eu, que vem junto a essa questão muito forte que nós falamos, eu sempre gosto muito de falar aqui no podcast, que é a questão do autoconhecimento. A partir do momento que você, mulher, se conhece, entende quem você é, sabe da força e da potência que você tem aí dentro, essa impostora que fica aí, aquela vozinha que fica aí no seu ouvido, você não consegue, você não é capaz, esse lugar não é para você. Imagina, olha o tanto de homem que está concorrendo à vaga, imagina, você nunca vai conseguir. Será mesmo? Você é louca. Para de ficar pensando desse jeito, pelo amor de Deus, olha para dentro. Quantas mulheres que nós vamos encontrando no nosso caminho, que são verdadeiras potências, que você olha assim e fala, meu Deus, essa mulher é um foguete, literalmente. Mas tá ali, tá presa no casulo, ela não solta as asas, não libera para sair voando. Então, por mais que nós tenhamos todo esse respaldo que vem com a ONU, que vem com todas essas leis, com tantas, que amplia tanto essas possibilidades para nós realmente nos desenvolvermmos e ocuparmos os espaços que estão aí disponíveis para nós, o ponto fiquem atentas a essa questão aqui, mulherada. Vocês precisam realmente escolher, decidir e querer estar nesse lugar. E aí deixar realmente essa bendita dessa impostora de lado e falar, não, eu mereço, eu posso, eu consigo. Porque eu tenho certeza que a mulher ela se prepara muito mais do que os homens. Ela estuda muito mais, exatamente por conta dessa diferenciação que existe. Então, por que nós não estamos nos lugares tanto quanto os homens estão? Porque nós ficamos aí nos sabotando o tempo todo e não acreditamos. Então, sim, acredite no seu potencial. Você tem, com certeza, uma capacidade, independentemente, a gente não está falando que um é melhor que o outro, mas você pode, sim, resgatar o seu melhor daqui de dentro e trazer à tona essa potência toda. Mas se nós, mulheres, não nos colocarmos numa posição que realmente nos cabe e que realmente nós temos potencial e capacidade, o que vai acontecer? Tudo isso, todo esse movimento que está acontecendo, Veri, foi uma observação muito bacana que a Veri fez num bate-papo que a gente teve. Não adianta de nada ter a Agenda 2030, não adianta nada essas leis saírem do papel e realmente começarem a se efetivar se nós, mulheres não assumirmos o nosso papel. É isso, porque assim, a sociedade, ela tá trazendo pra gente, né? A regra vem porque eu preciso costurar esse anseio da própria sociedade. Sim. Tem um movimento social que a legislação está olhando para isso, o legislador está olhando, está dizendo, a gente precisa ter uma regra posta. Mas eu posso ter uma lei que se chama Programa Emprega Mais Mulheres, eu posso ter uma lei da igualdade salarial, eu posso ter agenda da ONU, eu posso ter indicadores, mas nada disso vai valer efetivamente se as mulheres não quiserem ocupar esses espaços. Então, isso é muito importante, porque a legislação ela vem com um condão muito punitivo para as organizações. Exato. Então, assim, eu vou multar se você não contratar mulheres. Eu vou multar se você não tiver igualdade salarial e de critérios remuneratórios. Ok, ela está dizendo para as empresas,
não a desigualdade salarial Sim. entre homens e mulheres quando estão na mesma função. Mas, se a gente não ocupa esses espaços, eu fico com muito medo de frases do tipo, quando veio a lei da igualdade salarial, putz, acho melhor agora só contratar homens. Não é isso que a gente quer ouvir. Não é esse o né? caminho. Eu quero mulheres empoderadas, que acreditem no seu potencial Sim. e que ocupem esses lugares. Exato. Eu, Veridiana, não sou contra cotas nem políticas afirmativas, porque às vezes elas precisam existir por um certo momento para a gente conseguir equacionar. Exato. Agora a gente equaciona e aí vamos para a meritocracia. Sim. Mas enquanto a gente não tem igualdade de condições, eu vou precisar ter políticas mais afirmativas. Sim. Isso não é ruim, mas a gente também precisa mostrar a que veio. Exato. E esse fortalecimento interior, e acho que perpassa pelo que você está chamando de autoconhecimento, eu preciso saber qual é o meu querer. Exato. Porque se eu não sei o que eu quero, o outro não vai saber por mim. O meu empregador, com toda certeza, não vai saber. Exato. Então, é um momento de descoberta também. Com certeza. Do nosso potencial e do que a gente quer. E, pessoal, se a gente não quiser estar neste lugar de uma liderança, me cabe outros lugares. Aquele que eu vou me sentir bem. Exato. Eu digo que hoje tem carreira Y, tem espaço para todo mundo. Com certeza. E as mulheres têm os seus espaços. Ela pode ocupar o espaço que ela quiser, aquele que vai fazer sentido para ela. Exatamente. E aí, Veri, tanto eu quanto você, nós trilhamos carreiras, nós fizemos toda uma jornada para nós conseguirmos chegar onde chegamos. E tem muitas mulheres que ficam em dúvida, mas o que eu tenho que fazer? Por onde que eu começo? Eu tenho essa vontade latente dentro de mim, mas por onde que eu vou? Qual que é o caminho que eu tenho que seguir? Então vamos bater um papo aqui para contar para essa mulherada como que elas podem trilhar esse caminho, porque tem muita mulher que deve estar aí ouvindo a gente, falando, tá bom, Veri e Catita, mas o que eu faço? Me dá uma ajuda, pelo amor de Deus. Por onde que eu começo? O que eu tenho que fazer para conseguir ocupar esse espaço? Eu quero muito, mas eu não sei, eu ainda não estou preparada. Tem aquela coisa do eu não sou boa o suficiente, mas... Sim, mas a gente nunca vai estar preparada 100%, Exato. tá? A primeira coisa essa é a primeira coisa. Aceita isso que é o que tem e que é a sua realidade. A gente nunca vai estar preparada 100%, e ainda bem, porque eu acho que é esse medinho. Uma coisa é impostura, uma outra coisa é esse medinho que a gente tem que faz a gente ficar em movimento e querer sempre mais. Mas eu vou fazer um parênteses super rápido para contar para vocês que, assim, eu também, hoje eu sou uma sócia, eu sou uma líder de 22 colaboradores, mas eu também comecei, assim, do comecinho, né? Trilhando uma trajetória muito diferente. Eu comecei fazendo nutrição, e aí percebi que nutrição não era a minha praia, eu tinha um sobrepeso muito grande, fui fazer nutrição por conta do sobrepeso, e depois de 3 anos fazendo nutrição, um dia pesando alface dentro de uma disciplina que chamava dietética, eu falei, Veridiana, para tudo, porque como assim? Vai pesar alface? Isso não vai dar muito certo? E naquele momento, não sei, algo dentro, por isso que eu falo que a gente precisa se ouvir. Alguma coisa pulsou dentro de mim e falou, Veri, não é isso para você. E aí eu fui fazer direito. E aí eu me encontrei. Então, assim, a primeira dica, né, se eu posso dizer que é dica, é assim, a gente precisa se ouvir mais. Às vezes é por não se ouvir, por não se sentir, que a gente acaba fazendo, às vezes, escolhas equivocadas. E aí eu comecei, fiz direito, e desde o primeiro ano de faculdade, eu coloquei na minha cabeça, como eu já tinha feito 3 anos de nutrição, eu falei, gente, agora eu preciso correr atrás do tempo perdido. E não tinha tempo perdido nenhum, né? Nunca tem. É ler do engano, e eu sempre digo a mesma coisa. Eu falo assim, o meu pai, ele já partiu, mas ele tem uma frase sábia, assim, que ele disse para mim, quando eu falei para ele,
pai, eu acho que eu vou deixar a nutrição para ir para o direito. Ele falou, vai, minha filha, nunca ninguém vai te perguntar que ano você se formou, né? Com quantos anos você se formou. E, de fato, isso me impulsionou. Então, assim, não existe tempo para começar, né? A gente pode fazer várias escolhas e aí mudando a rota. Mas, então, a primeira dica é ouça o que está dentro, o que você quer. Definir o que se quer é muito importante. Depois invista o seu tempo em conhecimento. Sim. Isso é valiosíssimo. Depois, o que foi para mim muito importante nesse movimento de liderança também, seja muito curiosa, né? Eu tenho um comichão da curiosidade. Então, eu olhava para outros líderes, e aí eu olhava para líderes homens, por isso que talvez o meu início de liderança seja um início de liderança masculinizada. Sim. Mas hoje a gente tem referências maravilhosas de líderes mulheres, você fala assim, posso me pautar, né? Tenho ótimos exemplos. E acredito muito que a gente tem que mostrar os nossos diferenciais. Sim. Você vai se tornando uma líder e você não vai reproduzir o que o homem faz, porque o teu repertório é exclusivo. Exato. Então, quando a gente consegue colocar aquilo que há de exclusivo na gente, você vai ganhando espaços diferentes. E uma coisa que eu tenho aprendido muito, e isso não é algo fácil, porque os homens eles têm ainda a tendência de podarem a mulher quando fala, ou eles querem contar de novo o que a mulher falou, mesmo estando na liderança. Isso, às vezes, não é intencional, mas são os vieses inconscientes. Sim. E aí, a gente precisa ter uma resiliência muito grande de dizer, vamos de novo. Exato. Vamos de novo, né? Então, esse é um lugar de uma conquista de espaço que eu acho que ela é mais difícil nesse sentido, né? Sim. Porque a gente precisa mostrar e mostrar. Exato. E mostrar a todo momento. E uma última coisa que também é algo que eu tenho aprendido muito. Não faça da liderança uma liderança materna. Porque daí também é uma tendência, quando você fala do cuidado, eu gosto muito, por isso que eu sempre puxo para o cuidado para a gente cuidar bem do outro, mas dentro de uma relação profissional. Exato. A gente não mistura os papéis de uma liderança materna, porque daí você também não deixa o outro se desenvolver. Exatamente. Maravilha! Olha só quantas dicas maravilhosas, riquíssimas da Veri. Vou fazer um adendo aqui, contando um pouco da minha história também, Veri. Dentro desse processo todo de liderança, você que pretende, você que gostaria, que quer muito esse posto de líder, de alcançar uma liderança num posto alto, chegar a CEO, CFO, enfim, existe sim essa possibilidade, mas um ponto muito importante em qualquer lugar que você queira estar, seja numa carreira que você vai traçar como líder, seja no empreendedorismo, seja onde for esse espaço que você queira ocupar, respeite os processos. Não queira pular etapas. Você pode sim acelerar etapas, como se preparando, como a Veri falou. É algo que eu também carrego muito comigo. O conhecimento é algo que vai te fortalecer absurdamente. E olha só, como a Veri trouxe aqui essa história dela da nutrição, que depois que ela foi para o direito, nenhum conhecimento é perdido. Nunca será. Falar, nossa, eu comecei uma faculdade, mas, poxa vida, eu vou ter que terminar essa faculdade para depois começar outra, porque senão vai ter sido um tempo perdido. Nunca é. E tudo bem de você mudar a rota. Não desista. Ah, não foi esse caminho que eu escolhi, que eu queria. Vou mudar a rota. Tá tudo bem. Tudo aquilo que você adquiriu, você vai levar e, de alguma forma, ele vai ser útil em algum momento para você. Isso ninguém vai tirar de você. Conhecimento é algo que ninguém compra de você, ninguém tira de você, tá dentro de você e você vai levar até o último suspiro da sua vida. E respeite, então, esse processo. Celebre cada conquista. Eu também comecei, Veri, eu comecei no chão de fábrica. Eu tenho orgulho de dizer que eu comecei lá no chão de fábrica. Eu ganhava R$500 quando eu comecei a trabalhar.
E aí eu fui trilhando, foi uma carreira de 20 anos dentro dessa empresa onde eu trabalhei, que eu fui conquistando o meu espaço aos pouquinhos, mas também sempre com uma curiosidade muito grande, sempre buscando oportunidade de aprender algo novo com algum setor diferente, com algum profissional diferente que cruzava o meu caminho. Então não tenha vergonha, tem muito essa questão da humildade, de se colocar numa posição de eterno aprendiz. Eu sempre tenho algo a aprender, sempre a pessoa que estiver ali perto de você, que você tiver a oportunidade de conversar com alguém e você olhar para essa pessoa, independentemente do nível hierárquico, sempre essa pessoa vai ter algo para ensinar para você e você vai ter algo a aprender com ela. Então, se coloque nessa posição. Porque a partir do momento que você entende que eu sei de tudo, eu entendo de tudo, eu sou uma pessoa estudada, eu já ocupo um cargo aqui na empresa que, nossa senhora, ninguém tem nada a oferecer. Você vai cair num lugar que não é muito legal, que é aquele lugar da pessoa que fica numa arrogância muito grande, que, eu já sou super demais, e aí você não se permite aprender. Então, aprenda sempre. Sempre você vai ter algo a aprender. E outra coisa muito, muito, muito importante é você sempre ter algum desafio. Se aquilo tá ficando assim, meu Deus, eu tô ficando confortável, tal, tá legal, cuidado! Se coloque numa posição fora da zona de conforto. Porque quando começa a ficar muito confortável, o que acontece? Você estagna. E estagnar não é uma opção. Não é uma opção. Porque se você realmente quer galgar essa carreira de liderança, você tem que correr e realmente correr muito e aprender muito e continuar em constante movimento. O movimento vai trazer esse resultado, o movimento vai trazer aquilo que você tanto deseja. Então não pare. Parar não é uma opção, gente, independentemente do lugar onde que você esteja. Bom, fazendo aqui, então, não um fechamento, mas um resumo do que nós vimos aqui, que foi bastante coisa, né, Veri? Para essa mulherada, o que a gente pode deixar, então? Se posicione. Lembrei de uma informação muito importante. Dentro da nossa história, da nossa cultura, e eu falo especificamente da minha origem japonesa, existe muito essa questão da mulher ser submissa. E aí eu falo que eu sou uma japonesa meio paraguaia. Porque eu sou bem torta nesse sentido. Eu sempre fui, desde criança, eu sempre fui aquela menina bocuda. Então, por mais que eu tivesse muito respeito pelo meu pai, pela minha mãe, quando eu não concordava com alguma coisa, eu respondia, sem faltar com respeito. Então, algo que falta muito para a mulherada é saber se posicionar. E muitas vezes colocar esse limite que acaba passando e aí depois chega numa situação que você perde o controle. Então, tem algumas situações engraçadas dentro desse mundão que eu vivi. E eu trabalhava dentro de uma empresa japonesa também. Então, existe muito essa questão do homem que ele é diretor, que ele é presidente, que ele tem aquele posto, né, de uma hierarquia alta, tal, ele se coloca numa posição que ele olha para a mulher com esse olhar, mas é cultural, é algo que é muito mais forte ainda na cultura japonesa. E era muito engraçado porque eles falavam, muitas vezes até, falava bravo, ou então assim, num tom mais alto, com a voz assim, e eu olhava assim, não concordo. Não concordo, porque isso aqui vai dar errado por causa disso. Eu sempre ia pelo processo, pelo racional. E eles olhavam assim e falavam assim, mas essa menina desse tamanhozinho, o que tá falando isso? E aí até era muito engraçado, porque acontecia tanto de eu fazer isso, de eu me posicionar, que eles começaram a me ouvir. E era muito interessante, né? Porque quando eu saí da empresa, que eu comecei a comunicar a minha saída para algumas meninas, elas falavam assim, nossa, a gente vai perder uma pessoa, uma referência feminina, que é uma voz feminina que é ouvida aqui dentro da empresa. Porque a grande maioria das mulheres não são ouvidas. Mas por que eu era ouvida? Porque eu me posicionava. Claro. Elas se colocavam na posição de tipo, falou, obedeço, baixo a cabeça e fico ali. Então, mulherada, independentemente do lugar onde você esteja, da posição que você ocupe, e eu fazia isso quando eu era peão mesmo, chão de fábrica. Quando vinha lá me mandava fazer um negócio, eu falava assim, tira daqui, põe ali, não vou pôr. Porque se você colocar ali, corre um risco de segurança, por exemplo. Aí, ok.
Mas é isso, é se posicionar. Às vezes a gente tem medo disso, mas é isso que vai fortalecendo quem nós somos dentro desses ambientes, sobretudo no organizacional. Sim. Quando você saiu, agora uma curiosidade, você foi uma mulher que ficou na sua posição? Você sabe? Não, ficou. Não, foi um homem? Não, na verdade foi uma vaga que ela acabou... Acabou? Porque eu lembrei de uma coisa você falando agora, que é uma coisa que também homens referenciam muito mais homens. Sim. A gente tem dificuldade de fazer isso. E acho que é um movimento que a gente deveria fazer. Sim. Né? Olha, eu estou deixando aqui uma posição, eu tenho 5 currículos de 5 mulheres. A tendência natural é a gente falar assim, ai, será que eu reverencio? Então, esse apoio é muito importante. Verdade, né? Eu quero, se as tuas lideradas te trouxeram isso, você era uma referência pra gente, Catita, uma referência feminina, eu quero uma outra referência dessa, eu quero manter isso. Porque isso está fazendo bem para a organização e, no fim do dia, está fazendo bem para essas mulheres. Exato, né? Exato. Mas eu acho que a gente faz pouco isso, sabe? A gente, às vezes, quando pede indicação, a gente manda currículo de homem, a gente tem que mandar currículo de mulher. É um movimento que nós precisamos também olhar para nós e falar assim, poxa vida, será o quanto que eu também estou fazendo isso pela outra que está aqui do meu lado? Isso. Boa. É isso aí. Muito bom. Veri, ficamos aqui, quase uma hora falando. Nossa, já passou. Já passou quase uma hora. Estamos aqui nesse bate-papo delicioso. Galera, vocês viram o quanto de conteúdo rico que essa mulher tem para oferecer? E fora que, assim, ela não trouxe nem, assim, 1/10 de tudo que nós conversamos. Eu tenho certeza que ela tem muito mais. Mas eu espero que esse conhecimento que ela trouxe realmente faça sentido e que vocês usem isso a favor de vocês. Vocês viram que hoje nós temos aí muito mais acesso à informação. Isso está muito mais na nossa mão hoje do que era antigamente. Nós temos, sim, um respaldo jurídico para isso. Há, sim, meios para que nós possamos nos fortalecer. Então, mulherada, se você não está aí acreditando em você, se você precisa de algum meio para você falar assim, opa, agora eu acho que eu acredito que eu posso ir em frente, que eu posso caminhar onde eu gostaria de caminhar, talvez esse podcast possa ter te ajudado de alguma forma, esse conhecimento rico que a Veri trouxe para nós, o quanto que você pode, sim, se empoderar, se fortalecer, se posicionar e buscar aquilo que você tanto deseja. Veri, muito obrigada. Eu que agradeço. E tudo isso que você falou com um adendo. Claro. Que agora a penalidade das empresas, se não pagarem o mesmo para as mulheres que pagam para os homens na mesma função, vai ser muito maior. Então, assim, a gente vai ocupar os nossos espaços e a gente vai ter a mesma remuneração que os homens que ocupam a mesma posição que a gente. Sim. Então, eu acho que a gente está num momento de vida, de sociedade, olhando para essa pauta. Então, bora a gente se cuidar e bora a gente querer ocupar esses espaços. Exatamente. E algo que eu quero deixar aqui para realmente, como reflexão para essas mulheres que nós falamos aqui no decorrer do nosso bate-papo, Veri, é que fortaleça, sim, queira e faça acontecer. Você tem total potencial e total capacidade de realizar tudo aquilo que você deseja. Seja uma mulher independente no sentido de você entender que você é suficiente, que você não precisa de ninguém para ser quem você é, para despertar a potência que tem dentro de você. Você tem tudo que você precisa aí dentro. Não espera do outro. Assuma o protagonismo, assuma todo esse piloto da sua vida, porque quem manda na sua vida é única e exclusivamente você. Então, se fortaleça no seu eu. Vá buscar quem está aí dentro, perdida de alguma forma, porque tem algo muito forte, muito potente aí dentro. Acredite em você, eu tenho certeza que você é capaz. E o que você precisar de ajuda, tem conteúdo riquíssimo aqui no canal. Se precisar, eu vou deixar aqui os contatos, vou deixar aqui nossas redes sociais, se precisar de acessar, enfim, eu vou deixar tudo aqui, me chama, me manda mensagem, que nós estamos aqui exatamente fazendo esse movimento, né, Veri? Uma mulher ajudando a outra, uma mulher fortalecendo a outra, para que realmente nós possamos ocupar esse espaço, que já é nosso. Com toda certeza.
Gente, muito obrigada. Veri, agradeço muito. Gratidão, foi gratidão, uma eu delícia. digo, e retribuo com gratidão a você. Sim. E é isso, acho que a gente precisa acreditar que os espaços estão aí, a gente precisa ocupá-los. Né? Sim. Não tem agenda da ONU, não tem lei, tem o nosso querer, a nossa potência e a nossa verdade interior. É isso. Um beijo no seu coração, foi ótimo estar com você. Ai, que delícia, obrigada.